Boa noite, família vascaína. Estamos aqui para dar continuidade ao canal Colina News. Vamos dar prosseguimento a esse trabalho, mas estamos aqui para falar de Vasco. Vamos falar hoje sobre essa terça-feira agitada que a gente teve em São Januário, né, com a apresentação de dois atletas, o Tietê e o Lucas Freitas, no caso, né. Vamos falar um pouco também a respeito do jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, né, os garotos aí representando o time carioca no campeonato carioca, né, estadual. E também vamos falar um pouco a respeito do jogo do Vasco contra o Bangu na quinta-feira às 9h30 em São Januário. Roda a vinheta. Vamos começar falando a respeito do atleta Lucas Freitas, né? Já tinha sido apresentado para a torcida vascaína não oficialmente, foi apresentado oficialmente hoje, nessa terça-feira, dia 14. Ele já vinha fazendo atividades com o elenco, né? Já tinha participado, inclusive, do jogo treino que o Vasco fez contra o Porto Real. Na ocasião, o Vasco venceu o Porto Real de 7-0, onde tiveram 2 gols de Payet, 2 gols de Jean Davi, que para mim foi uma surpresa muito grande, não esperava, sinceramente. 2 gols do nosso Pirata Verratti e 1 do Pimenta Rodrigues. Jean Davi é um atleta de 23 anos, né? Ele começou a carreira na base do Flamengo, se aventurou lá fora e depois voltou para o Sub-20 do Palmeiras, clube qual tem 50% dos direitos econômicos do atleta. A negociação do Vasco foi com o Juventude, já que o Lucas Freitas jogou a última temporada pelo Juventude, né? Onde ele fez 23 partidas, sendo 18 como titulares, né? Começando como titular da equipe. E a negociação não envolveu dinheiro. O Vasco ficou com 50% dos direitos econômicos do atleta e o Palmeiras continuou com o restante, né? Agora falar um pouco a respeito do Tietê, né? É um atleta de 32 anos, tem muito mais experiência, tem a fama de ganhar títulos por onde passa. Na minha humilde opinião, foi uma contratação muito boa para o Vasco, para compor ali o meio-campo, né? Também já tinha sido apresentado não oficialmente para os torcedores, né? Ele também fez parte do jogo treino contra o Porto Real, que eu já citei aqui no vídeo, né? Ele compôs o meio-campo ali junto com o Paulinho e o Jair na ocasião, onde depois, mais para frente, entrou o Payet, né? Aí já não tenho mais como saber se foi no lugar dele, se não foi, porque o jogo treino foi fechado. Então, algumas informações nós não chegamos a ter. O Tietê foi apresentado pelo executivo de futebol Marcelo Santana hoje e se apresentou como um jogador muito versátil de meio campo, onde nós sabemos que realmente ele é. Ele é um meio campo, né, de contenção, mas também sai muito para o jogo, também é um jogador de criação. Ele pode sim ser versátil, usado na direita e na esquerda e até central ali, recompondo mais a defesa, né? Agora vamos falar um pouco sobre o jogo do Vasco contra o Bangu, né? O Vasco vai pegar o Bangu na quinta-feira às 9h30 da noite. O Bangu que vem de derrota para a Portuguesa por 1-0. O Vasco vem de empate contra o Nova Iguaçu, onde está sendo representado, né, na verdade, pelo Sub-20. Tem muitos nomes que a gente já conhece muito bem, assim como GB, JP, entre outros, mas também tem muitos jogadores jovens, onde a gente está começando a conhecer, e eu estou muito impressionado, por exemplo, com a atuação do Paulinho contra o Nova Iguaçu. Foi muito bem o jogador Paulinho. Outros nomes estão surgindo que, na minha humilde opinião, com todo respeito, é claro, não fiquei muito feliz, assim como o goleiro Pablo, né, que disse que começou a carreira como meio campo, mas depois acabou indo para a posição de goleiro. E, sinceramente, tiveram alguns nomes que eu gostei muito, outros nomes que não me agradaram, né, mas olhando como um todo, né, no contexto geral, o elenco Sub-20 representou muito bem a equipe do Vasco da Gama. A gente sabendo, né, que o Nova Iguaçu já vem há mais de 2 meses de treino e o Vasco não teve a mesma oportunidade. E sem contar, né, que são garotos, estão evoluindo tanto fisicamente, né, assim como amadurecendo seu futebol. Então, o físico, claro que ia pesar, né, contra o time já experiente do Nova Iguaçu, e foi o que aconteceu. No primeiro tempo ali o Vasco jogou muito bem, foi muito bem representado, a gente viu a qualidade dos garotos, mas no segundo tempo a parte física pesou e o time caiu de produção, né? E, poxa, está sendo representado pelo Sub-20, mas e a Copinha, Kelvin? A Copinha está sendo representada pelo Sub-17 do clube, né?
onde tem muitos jogadores que estão tendo a oportunidade pela primeira vez de jogar a Copinha, outros que estão jogando a Copinha e se apresentando, né, também para jogar o estadual, assim como foi o caso do lateral esquerdo Riquelme Avelar. Ele jogou o jogo da Copinha e no dia seguinte também entrou, né, contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Então são garotos que estão tendo oportunidade, alguns estão sabendo aproveitar muito bem, outros não. Vasco que passou para a terceira fase da Copinha, já tinha passado da fase de grupos para o mata-mata, agora está no 16avos, porque passou também por essa fase. Galera, vou ficando por aqui. Hoje a gente termina por aqui o vídeo aí. Vou dar prosseguimento a esse trabalho, tá ok? Não vou mais parar, prometo a vocês. E é isso, conto com vocês. Por favor, deixem um like, né? Se inscrevam no canal, é muito importante para mim. Voltei, tô de volta. E é isso aí, tudo pelo Vasco.